Amigos, companheiros de reflexão, sejam bem-vindos a um território onde as versões oficiais não entram e as cortinas dos bastidores são finalmente abertas. O que vamos desvendar hoje não é apenas mais um caso político ou escândalo financeiro passageiro. É a radiografia completa de um sistema que foi projetado para funcionar exatamente como está funcionando. Enquanto a maioria discute os sintomas, nós vamos investigar a doença na fonte. Preparem-se para uma jornada em 3 atos que vai mudar permanentemente a forma como vocês enxergam o poder no nosso país. No primeiro bloco, vamos revelar a engenharia por trás das cortinas. No segundo, desmascararemos os atores que interpretam esse teatro. E no fechamento, descobriremos juntos o único caminho real para mudar esse jogo. Fiquem comigo, porque a verdade costuma estar escondida nos detalhes que ninguém quer que você examine muito de perto. Existe uma arquitetura invisível que sustenta todo o edifício do poder em nossa nação, uma espécie de sistema operacional que roda em segundo plano, ditando as regras reais enquanto a população discute a superfície dos acontecimentos. Esse mecanismo sofisticado não é fruto do acaso nem de uma simples incompetência administrativa. Ele foi meticulosamente construído ao longo de décadas, com uma precisão quase cirúrgica para garantir que certos resultados sempre prevaleçam, independentemente de quem ostensivamente esteja no comando. A primeira camada dessa estrutura consiste no que podemos chamar de economia da influência, um mercado paralelo onde não se negociam produtos, mas sim decisões, acessos e blindagens. Nesse ambiente, o capital mais valioso não é o financeiro em si, mas o político e relacional, que depois se converte em ganhos materiais de proporções astronômicas. O modus operandi é sempre similar. Cria-se uma teia de interdependências tão complexa que se torna praticamente impossível distinguir onde termina o interesse público e onde começam os acordos privados. E o mais genial desse design é que ele possui mecanismos automáticos de defesa. Quando uma parte é ameaçada, todo o sistema se mobiliza para neutralizar a ameaça. Seja através de manobras legais, campanhas midiáticas ou simplesmente pelo esgotamento do adversário através da burocracia e do tempo. A segunda camada desse sistema operacional oculto é o que denominarei de simbioses estratégicas, relações aparentemente casuais que, na verdade, obedecem a uma lógica matemática de benefício mútuo entre setores que deveriam ser independentes. Observem comigo quantas vezes vemos ex-autoridades de órgãos reguladores migrando suavemente para conselhos administrativos das mesmas empresas que um dia regulamentaram. Quantas vezes testemunhamos figuras-chave do sistema de justiça, transitando naturalmente para escritórios de advocacia que defendem interesses contra os quais eles mesmos antes se posicionavam? Essa rotação não é coincidência, menos é feature, não bug. Ela cria um ecossistema onde todos os participantes entendem que hoje ou amanhã poderão estar do outro lado, o que naturalmente incentiva um comportamento de não queimar pontes, que se traduz em leniência e conivência, quando mais importaria a firmeza. Esse mecanismo é especialmente eficaz porque opera sob o véu da legalidade, menos afinal. Não há crime em um profissional qualificado trocar de emprego, mas seus efeitos corrosivos na ética e na imparcialidade das instituições são devastadores. O resultado prático é a formação de uma classe dirigente unificada por interesses comuns, que se protege mutuamente, independentemente de siglas partidárias ou discursos públicos. Enquanto a população permanece dividida em brigas
superficiais e espetacularizadas para entretenimento das massas. A terceira e mais profunda camada desse sistema é a engenharia da distração, o processo pelo qual a atenção pública é deliberadamente direcionada para conflitos secundários, enquanto as manobras essenciais ocorrem longe dos holofotes. Enquanto nos debruçamos sobre polêmicas de redes sociais ou discussões ideológicas estéreis, decisões orçamentárias bilionárias são aprovadas em comissões técnicas vazias, concessões públicas são renovadas sem alarde e mudanças regulatórias cruciais passam como letras miúdas em diários oficiais que ninguém lê. Essa camada é sustentada por um complexo industrial de entretenimento disfarçado de jornalismo, que entende perfeitamente que ratings são movidos por emoções, não por racionalidade. Assim, nos alimentamos diariamente de uma dieta de indignação seletiva e escândalos curativos, sempre com um cronograma cuidadosamente planejado para coincidir com votações importantes ou revelações inconvenientes. O cidadão comum, exausto emocionalmente e sobrecarregado de informação inconsequente, gradualmente desiste de tentar entender o quadro geral, exatamente o resultado pretendido. Essa fadiga deliberada é o lubrificante que mantém toda a máquina funcionando sem interferências externas significativas. E assim, fechamos o primeiro grande véu, revelado menos a arquitetura oculta que sustenta o verdadeiro poder em nosso país. Mas conhecer o sistema é apenas o primeiro passo. No próximo bloco, vamos colocar nomes e rostos nessa engrenagem e revelar como alguns dos maiores críticos do sistema são, na realidade, seus mais eficientes operadores. Posso prosseguir para essa revelação? Perfeito. Sigamos então nossa investigação. Se no primeiro ato desvendamos a máquina, agora chegou o momento de examinar os operadores dessa engrenagem menos. E aqui é onde a história fica verdadeiramente fascinante, porque descobriremos que muitos daqueles que se apresentam como reformadores do sistema são, na realidade, seus mais dedicados guardiões. Preparem-se para conhecer os 3 arquétipos principais que sustentam todo esse teatro. Personagens que vocês reconhecerão imediatamente assim que eu descrever seus papéis nessa complexa produção. O primeiro arquétipo é o profeta do mercado, geralmente um economista ou analista financeiro com credenciais impressionantes e passagem por instituições renomadas. Esse personagem construiu sua reputação pregando austeridade para os outros, enquanto justifica generosos socorros para os iniciados. Nos momentos de bonança, ele aparece em todos os veículos midiáticos, elogiando a ousadia visionária de operações que, em retrospecto, eram claramente insustentáveis. Seu linguajar técnico e repleto de jargões serve como cortina de fumaça para esconder apostas arriscadíssimas com o dinheiro alheio. Quando a casa desaba, esse mesmo profeta realiza o movimento mais brilhante de sua carreira. Transforma-se subitamente no maior crítico da concentração bancária ou dos banqueiros tradicionais, como se nunca tivesse feito parte do problema. Sua meia-culpa nunca é pessoal, é sempre sistêmica, abstrata, impessoal. Dessa forma, ele consegue a proeza de manter sua credibilidade intacta, enquanto distancia-se habilidosamente dos escombros que ajudou a criar. As vítimas concretas de seus conselhos, as famílias que perderam economias de uma vida, são tratadas como investidores incautos, que não fizeram a lição de casa, invertendo-se completamente a lógica da responsabilidade profissional. O lucro foi privatizado durante a festa. O prejuízo é socializado no dia seguinte. O segundo arquétipo é ainda mais insidioso, o
revolucionário de redenção, um intelectual ou formador de opinião que, em seu passado recente, ocupou cargos estratégicos em governos ou instituições, onde aprovou calúcia ou até incentivou as práticas que hoje critica com veemência. Esse personagem domina como ninguém a arte do revisionismo histórico em tempo real. Suas postagens antigas nas redes sociais são metodicamente deletadas. Suas entrevistas contraditórias desaparecem misteriosamente dos arquivos online. E suas colaborações passadas com os Very People, que hoje denuncia, são convenientemente esquecidas. Quando confrontado com evidências, sua estratégia é sempre a mesma: alegar que estava trabalhando por dentro para mudar o sistema ou que, na época, não tinha todas as informações. Sua transformação de insider para crítico outsider é calculada com precisão cirúrgica. Geralmente coincide com mudanças no cenário político que ameaçam seus privilégios ou com oportunidades de monetizar um novo público descontente. O mais impressionante é que, enquanto performa essa rebeldia de palco, continua frequentando os mesmos jantares, participando dos mesmos eventos fechados e mantendo os mesmos contatos que supostamente rejeita. Sua crítica nunca é suficientemente profunda para ameaçar as estruturas que um dia o beneficiaram. É sempre direcionada a adversários convenientes, nunca aos aliados de sempre. O terceiro arquétipo é talvez o mais perigoso de todos. Unificador interessado, a figura política que surge em momentos de crise, proclamando a necessidade de união e consenso acima de tudo. Seu discurso é sempre de moderação e bom senso, mas seus interesses são radicalmente partidários. Enquanto fala em superar divisões, trabalha nos bastidores para deslegitimar, isolar e eventualmente eliminar qualquer voz autenticamente independente que ameace seu projeto de poder. Esse personagem adora eventos em centros financeiros internacionais, onde se apresenta para plateias selecionadas como a alternatura responsável, aquele que pode acalmar os mercados e garantir a governabilidade. Sua estratégia é simples: cooptar movimentos legítimos de insatisfação popular, drenar sua energia e direcioná-los para um projeto que, no final, preserve intacto o cerne do sistema que gerou a insatisfação original. Ele não quer mudar as regras do jogo, quer ser um novo dealer, mantendo o mesmo cassino funcionando com nova decoração. Suas críticas aos excessos do sistema são sempre cuidadosamente dosadas para não ferir os interesses fundamentais dos que realmente mandam. É o mestre da ilusão de mudança. Menos tudo parece diferente, tudo soa novo, mas no dia seguinte às eleições, os mesmos assessores, as mesmas políticas e os mesmos beneficiários permanecem no comando. E é exatamente ao entender esses arquétipos que eu quero fazer um convite diferente para você hoje. Este canal nasceu da recusa em aceitar esses papéis pré-escritos. Se você está cansado de ser tratado como plateia nesse teatro, sua inscrição aqui significa mais do que um número. É um voto de confiança em um espaço onde recusamos esses scripts. E eu quero genuinamente saber qual desses arquétipos você mais reconhece em sua timeline. Em qual situação você percebeu que estava assistindo a uma peça de teatro cuidadosamente coreografada? Use a hashtag Foradoscript e conte sua experiência nos comentários. Vamos mapear juntos quantas vezes conseguimos identificar esses padrões. Sua percepção é crucial para desmontar essa farsa coletiva e assim chegamos ao ato final da nossa investigação de hoje. O momento onde transformamos compreensão em ação e desespero em esperança concreta. Porque de nada adianta desvendar a arquitetura do sistema e identificar seus operadores
se permanecermos na posição cômoda, porém impotente, de meros espectadores críticos. A grande revelação, aquela que muda tudo, é entender que o poder real desse sistema não está em sua força intrínseca, mas na nossa crença coletiva em sua invencibilidade. Quando retiramos esse consentimento, a estrutura toda começa a desmoronar como um castelo de cartas. E é sobre como construir essa autonomia que vamos conversar agora. O primeiro pilar da autonomia é o que chamo de educação pattern recognition, desenvolver a capacidade de identificar os padrões narrativos que se repetem ciclo após ciclo, assim como um investidor estuda gráficos para antever tendências de mercado. Nós precisamos estudar os padrões do discurso político e midiático para antever jogadas estratégicas. Quando um escândalo explode, observe quem está sendo apontado como vilão e quem está se apresentando como salvador. Pergunte-se: essa narrativa serve a que interesses? Quem se beneficia com esse enquadramento específico? Quem está sendo convenientemente poupado pela investigação ou pela cobertura? Essa prática, quando desenvolvida coletivamente, torna-nos imunes às manipulações mais grosseiras. Comece um caderno mental ou real desses padrões. Você se surpreenderá com a repetição previsível de certos roteiros, apenas com elenco trocado. Esse é o antídoto contra a engrenagem da distração. Enquanto eles tentam nos cansar com novidades superficiais, nós estamos decifrando o seco por trás da cortina. O segundo pilar é a economia da atenção consciente. Entender que, no mundo moderno, a atenção é o recurso mais escasso e valioso. Cada clique, cada visualização, cada compartilhamento é um voto que fortalece ou enfraquece determinados players. A grande revolução silenciosa acontece quando redirecionamos nossa atenção do espetáculo para a substância, do personalismo para as ideias, do escândalo para as soluções. Isso significa consumir conteúdo que aprofunda, em vez de superficializar, seguir vozes que questionam em vez de those que apenas confirmam vieses, engajar com comunidades que constroem em vez de those que apenas reclamam. Quando milhares de pessoas fazem essa migração atencional simultaneamente, o mercado de ideias se reorganiza completamente. Os algoritmos das plataformas, que hoje amplificam a polarização e o sensacionalismo, são forçados a se adaptar a essa nova demanda por profundidade. Estamos vendo os primeiros sinais desse movimento, e ele é mais poderoso do que imaginamos. O terceiro e mais transformador pilar é a construção de redes horizontais, a compreensão de que a verdadeira mudança nunca virá de um líder messiânico, mas do surgimento de uma inteligência coletiva distribuída. As estruturas verticais de poder, sejam partidárias, midiáticas ou financeiras, dependem da centralização para manter o controle. Nossa força está exatamente no oposto, na capacidade de nos organizarmos em redes descentralizadas, onde cada membro é simultaneamente consumidor e produtor de conhecimento, onde a informação flui livremente sem gatekeepers, onde as soluções emergem da colaboração espontânea. Esta comunidade que estamos construindo aqui é um exemplo vivo desse terceiro pilar. Não sou eu falando para vocês. Somos nós pensando juntos, desafiando uns aos outros, ampliando coletivamente nossa compreensão do mundo. Cada inscrito que entende essa dinâmica deixa de ser espectador e torna-se co-criador desse espaço. Cada comentário que compartilha uma experiência única, cada perspectiva que desafia o consenso superficial, cada história que revela um novo ângulo. Tudo isso fortalece nossa rede e enfraquece as estruturas obsoletas que insistem em nos dividir
para nos controlar, e é com essa perspectiva de esperança ativa que eu quero fazer meu agradecimento e convite final. Se essa jornada de 3 atos fez sentido para você, se você sente que existe um caminho diferente do teatro político que nos é servido diariamente, então sua presença aqui é fundamental. Inscreva-se no canal não como quem assina um boletim informativo, mas como quem se junta a um círculo de estudos da realidade. Ative o sininho não para ser notificado, mas para ser convocado para as próximas sessões de nossa investigação coletiva. E agora, o mais importante. Volte aqui nos comentários e me conte qual parte dessa análise mais ressoou com sua experiência pessoal. Qual momento fez você acender um ahá de compreensão? Como sua percepção sobre o funcionamento do poder mudou após assistir a esta análise? Suas histórias são o combustível que alimenta essa comunidade. São elas que transformam teoria em prática e nos lembram que por trás de cada tela existem pessoas reais buscando respostas verdadeiras. Obrigado por confiar seu tempo e sua atenção a este espaço. Estamos construindo algo significativo aqui, e cada voz importa. Até a próxima reflexão. Estamos juntos.